Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar mais uma vez aqui sobre depressão. Eu vou dar uma dica importante para você ajudar uma pessoa que está com depressão. E eu vou ler aqui o relato, a história que a Kátia me contou sobre o sofrimento que ela está tendo por conta do pai dela sofrendo, o senhor Ronaldo. E antes de eu ler aqui e antes de dar a dica sobre como ajudar uma pessoa com depressão, pelo menos nesse caso, tá? Eu quero lembrar que antes de você se diagnosticar com depressão, é muito importante você procurar um médico, procure um bom profissional, um bom psiquiatra, para fazer uma avaliação e aí você descobrir se aquela depressão que você está tendo, aquela tristeza, aquele desânimo, realmente é algo emocional, o qual, inclusive, eu posso ajudar, ou é algo químico, uma disfunção no cérebro da pessoa, que libera uma quantidade menor ou maior de hormônios relacionados aos sintomas que está fazendo a pessoa sofrer. Tá bom? O meu trabalho com inteligência emocional, com técnicas de hipnoterapia, programação neurolinguística, ele é paralelo, ele é interdisciplinar. De forma alguma substitui o atendimento médico. Em primeiro lugar, procure sempre o médico. Algumas pessoas precisam tomar medicamento, é importante. E junto com esse apoio, esse acompanhamento médico, aí sim, o meu trabalho é muito útil também, porque a gente vai trabalhar as questões emocionais. Tá bom? Combinado? Isso é muito importante, essa informação. Então vamos lá. A Kátia, filha do Ronaldo, me escreveu e falou: Ricardo, meu pai tá com depressão, tá? Ele já foi ao médico, já diagnosticou, ele está com depressão, está tomando remédio, enfim. Mas ele precisa de ajuda emocional e a gente não sabe o que fazer. Ele sempre foi feliz e ele se aposentou. Né? Tem um tempo que ele se aposentou. E aí ele foi emagrecendo e ficando triste, não queria mais comer a comida dele, foi ficando cada vez mais deprimido e ansioso. Olha o perigo aí, hein? Já estava dando sinais. Ele fica muito preocupado com pensamentos obsessivos, compulsivos sobre ficar sem dinheiro. Essa é uma preocupação muito comum nos homens. Aqueles homens que cuidam da família, sempre cuidaram, de repente se aposentam e ficam sem ter o que fazer muitas vezes, ficam preocupados com dinheiro, principalmente se eles ficam doentes, tá bom? Então ele fica preocupado, Ricardo, em ficar sem dinheiro. Ele não acredita mais nele mesmo e nem que vai conseguir melhorar a renda. Ele fica no quarto, ele apenas sai, come e volta para o quarto. E chora, chora, chora. Ele começa a chorar. Tem medo de perder tudo, de não ter mais dinheiro. Vamos lá. Kátia, é o seguinte. O ideal seria que eu pudesse atender o seu pai, claro, tá bom? Para eu descobrir mais detalhes, inclusive conversar com ele, porque conversando com a pessoa a gente descobre detalhes que passam despercebidos pela comunicação. Por exemplo, se você, Kátia, que é filha dele, me conta uma história, a sua história já tem mudanças e você nem percebe. Eu escuto, eu também tenho um filtro que promove mudanças, então nunca chega para mim a verdade. Então eu vou explicar uma estratégia, pelo menos aqui, que pode ser utilizada para ajudar o seu pai, vocês ajudarem ele. Uma que eu percebo logo de cara. Dá para notar que seu pai se aposentou, tá? E se aposentando, de repente, ele não teve muita ocupação. É muito importante você saber que para o homem existe um papel muito importante, que é cuidar da família. Eu, Ricardo, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Eu me sinto muito útil quando minhas filhas precisam de mim, quando elas pedem as coisas para mim e eu ajudo as minhas filhas. Simples assim, não tem coisa mais poderosa. Teve umas 2 ou 3 vezes, inclusive, estou me lembrando agora, que eu fui ajudar minhas filhas e eu percebi que elas sabiam mais do que eu aquilo e que eu não fui muito útil. A sensação foi ruim, foi de tristeza. Não chegou a ser uma depressão, mas foi, puxa, eu não estou me sentindo tão útil. Então, os filhos que são inteligentes emocionalmente, que é o seu caso, fazem o seguinte: o pai, os filhos ajudam o pai a manter esse papel de pai, porque me parece que ele está perdendo isso. Eu sei que ele está deprimido, vai para o quarto, ele chora, isso e aquilo,
mas talvez ele esteja se sentindo sem função, justamente porque está doente, justamente por estar passando essa fase, preocupado com dinheiro. O dinheiro é importante, mas ele não é tudo. Então eu te pergunto, Kátia, o que você poderia fazer com seu pai ou pedir para o seu pai para ele se sentir importante? Mesmo um pouco deprimido, eu fico me perguntando, se você chegar para ele no quarto e pedir uma ajuda, qualquer coisa, como vai ser? Qual vai ser o comportamento dele? Pai, você me ajuda a tal coisa, eu não sei fazer sozinha. Pai, eu preciso colocar um negócio na parede aqui, eu não consigo, eu preciso de você. É você que vai saber fazer as melhores perguntas. Se ele tiver algum dinheiro ali guardado, você pode pedir. Eu sei que ele está com medo de perder dinheiro. Pai, eu estou sem dinheiro, me ajuda. Me empresta R$ 20, eu te dou amanhã. Promova um movimento que faça com que ele coloque em prática o papel de pai, que inclusive está acima. É um grau hierárquico. Imagina ele se sentindo deprimido, triste, sem conseguir ajudar, sem conseguir fazer nada, e ninguém de repente pede ajuda para ele. Vocês estão oferecendo ajuda para ele, legal, mas será que ele prefere receber ajuda ou ele prefere ajudar? É algo muito simples, e que pode fazer todo sentido. Tem algo chamado estado de flow, presta atenção. Estado de flow é conhecido como estado de fluxo. Um psicólogo húngaro, durante anos e anos, ele fez, Mihail, não lembro o nome dele agora, ele fez uma pesquisa e ele comprovou na pesquisa, depois de 20 anos de estudo, que o que traz felicidade para uma pessoa não é o dinheiro. Sabia disso? O que traz felicidade para uma pessoa é o estado de flow. E o estado de flow é quando você tem um desafio, mas é um desafio que não pode ser tão grande ao ponto de você se frustrar e não pode ser tão pequeno ao ponto de ser um tédio, ser fácil demais. Precisa ser um desafio que você tem um pouquinho de dúvida se vai conseguir, mas você consegue. Dá um frio na espinha, dá um pouquinho de segurança, de medo, mas você consegue. Então vou para um exemplo prático aqui. Uma pessoa que está aprendendo a falar inglês, é muito importante dar um desafio para ela de falar inglês com outras pessoas que sabem mais ou menos também, para ela se sentir bem, porque foi um estado de flow. Ela teve um desafio, ela estava com medo, mas mesmo assim ela superou o desafio e venceu. Quando você vence um desafio, é progresso, e progresso traz felicidade. Então não pode ser um desafio de uma pessoa que está aprendendo uma língua falar coisa muito fácil, porque cai no tédio, e não pode ser um desafio para uma pessoa que está aprendendo a falar inglês de soltar ela nos Estados Unidos e falar se vira, porque ela vai ficar frustrada, vai falar, nossa, eu não sei nada. Se você parar para pensar na nossa vida, é assim o tempo todo. Então a pergunta que eu te faço, Kátia, a respeito do seu pai Ronaldo, para ajudar ele a sair do quarto, parar de chorar e se sentir útil, se reúna com os seus irmãos, aí, com os familiares e pensem, que tipo de ajuda a gente pode pedir para o pai para ele se sentir útil, para ele se sentir importante, para ele atingir o estado de flow, ou seja, felicidade. O que traz felicidade é o estado de flow. Dinheiro traz facilidade, não é felicidade. Senão não teria muita gente rica aí deprimida, tá bom? Então você precisa ter essa consciência e ao invés de ajudar, pedir ajuda. Não, ó, tudo bem, eu não estou em depressão, mas falando desse estado de flow, quando minhas filhas precisam da minha ajuda, independente se eu tenho ou se eu não tenho dinheiro no momento, independente, eu me sinto bem, eu me sinto super-herói, eu me sinto motivado, eu libero um monte de dopamina, tá bom? Justamente porque as minhas filhas estão precisando de mim e eu vou ajudar. Eu dou um jeito, eu me movimento. E elas não sabem disso, não fazem a mínima ideia, porque elas não são pai, elas são filhas. Então eu estou te falando isso aqui como pai, tá? Baseado na minha vida e baseado na vida de várias outras pessoas que eu atendi também, que estavam com uma tristeza muito grande, ou até mesmo em depressão. Sempre existe um caminho que faz com que essas pessoas tenham um pouco de ânimo, um resultado melhor. E esse parece ser para mim um caminho, tá bom? Um caminho onde você vai pedir ajuda
E esse pai vai ficar com aquilo na cabeça, é o papel dele, e você precisa deixar ele executar a ajuda, seja lá o que for. Porque é isso que dá propósito, que dá graça à vida de um pai. É isso. Faça ele se sentir importante pedindo ajuda. Tá? Aquela sensação de se sentir importante, de se sentir ativo, que você escreveu isso aqui para mim também, tá dentro dele. Apenas adormeceu. Você provocando isso, vai ser como você provocando ali uma faísca, e de uma faísca pode virar um incêndio, pode pegar fogo. E ele pode voltar a ficar mais animado, mais feliz, fazendo coisas. E aí é uma bola de neve, a coisa vai melhorando cada vez mais, tá bom? Não é uma tarefa fácil, pode ser que tenha alguns detalhes que eu não saiba, então, de repente, eu não sabendo, não consigo orientar, mas eu peguei um ponto aqui que normalmente faz sentido, tá bom? E que isso vai ajudar com certeza, vai ajudar. Então, coloque em prática, eu espero que dê certo, espero ter ajudado. Quem aí estiver assistindo e quiser me mandar sua história, manda a sua história. Aqui embaixo, tá? Manda a história aí, o que está acontecendo na sua vida, a dificuldade. De repente eu gravo um vídeo para te ajudar também. Ajudando você e ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Aqui embaixo eu tenho 2 links e tenho o meu telefone WhatsApp, tá bom? Pelo WhatsApp você consegue me mandar mensagem, eu ou alguém do meu time vai ver a sua mensagem, tá bom? E os links que tem aqui embaixo, um link é para você assistir uma aula do que você precisa fazer para se tornar um terapeuta, aprender PNL e hipnose para ajudar as pessoas, que é o trabalho que eu faço. Ajudar as pessoas a perderem medo, fobia, pânico, superar aí a depressão, procrastinação, questões emocionais. E tem um outro link aqui embaixo, que é o presente para vocês. 3 aulas gratuitas, 3 aulas legais mesmo, gratuitas. Uma eu falo sobre a questão da qualidade dos pensamentos. A outra eu falo sobre vencer a procrastinação, segunda aula. E a terceira aula, como ter mais foco, como ter mais disciplina para alcançar seu objetivo. Essas aulas são gratuitas e o link está aqui embaixo. Vale a pena. Essas aulas por si só vão te ajudar com certeza de alguma forma. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Fique muito bem.